Boa tarde. A resposta está no ar e as notícias que foram destaques no Brasil, no mundo e em nossa região. A Folha de São Paulo. Condenados e réus irão presidir 9 assembleias legislativas em 9 estados. O Agora São Paulo. Veja os concursos mais fáceis de ser aprovado. O Estado de São Paulo. Carnaval 2013. Mangueira inova e usa 2 baterias. O Globo. Império é candidato a subir. Correio Brasiliense. Carnaval 2013. Mar de alegria no Eixão. O Estado de Minas. Carnaval 2013. Yes, nós temos folia. 0 Hora. Carnaval 2013. O mundo na Sapucaí. E nos jornais internacionais, o New York Times dos Estados Unidos diz: guerra se aproxima do coração de Damasco. O The Washington Post, também nos Estados Unidos, Irã está construindo milícias na Síria. É o País na Espanha. PSOE pede veto de doações de empresas e partidos. Aqui no Paraná e na nossa região, a Folha de Londrina fala: casos graves de intoxicação por drogas crescem 595% em Londrina. E o CIMEPAR prevê muita chuva ainda para esta semana. Também o Jornal de Londrina fala: gasto em educação sobe 11% em 2013. O Diário de Maringá: enchente arrasta carro com família e mulher morre afogada. E no esporte, o Tubarão vence o Furacão com 2-0. Também um comentário político sobre o baixo-assinado para o impeachment de Renan Calheiros, presidente do Senado. E a costura de Beto Richa para a reeleição ao governo do Paraná. Também, ainda nesta edição, uma entrevista ao vivo com Adilson Silva, presidente do Movimento Brasileiro Cristão. E tudo sobre o esporte. Gera o fato e o fato vira notícia. Está no ar a resposta. E os evangélicos não param de crescer no Brasil e em todo o mundo. Dessa forma, eles lutam para se organizar. Quase todas as cidades existe o chamado Conselho de Pastores. Também em Londrina nasceu o Movimento Brasileiro Cristão, uma associação que integra pastores de diversas siglas de igreja ou denominações. Hoje, em nossos estúdios, o Adilson Silva, que é o presidente do Movimento Brasileiro Cristão. Boa tarde, Adilson. Bem-vindo à Resposta. Boa tarde, Sebastião, ao programa Resposta e a todos que estão nos assistindo neste momento. A gente gostaria de estar compartilhando com vocês e estar conversando com telespectadores sobre o MCB. O que é o MCB? Eu disse Movimento Brasileiro Cristão, é Movimento Cristão Brasileiro. Isso. O MCB significa Movimento Cristão Brasileiro. Ela nasceu na cidade de Londrina, foi fundado em 1º de maio de 2009. É uma associação de ministros, mas ela tem um intuito nacional. Hoje nós já estamos com a sede na cidade de Londrina e no estado do Paraná nós estamos chegando em 50 municípios e em 7 estados brasileiros, onde cada município, cada estado tem o seu representante, aquele líder que representa a sua cidade. Esse movimento cristão brasileiro, ele não é específico de uma denominação, é isso? Isso. Ministros sentiram a necessidade
de estar se reunindo para formar uma associação que fosse aberto não somente como os conselhos de pastores que existem, onde somente o pastor pode estar participando das reuniões. O movimento cristão não pode estar participando das nossas reuniões mensal. Cooperadores, diáconos, evangelistas, presbíteros, pastoras, missionárias, cantores, bandas, todos esses obreiros eles podem estar participando. E sendo associado, ele recebe na sua casa uma credencial, um certificado, e ele passa a ter os benefícios que a associação está. O MCB não veio para dividir os conselhos, Sebastião, não veio, ele veio para estar unindo. Nós temos uma fraternidade, uma comunhão com todos os conselhos de pastores municipais de todos os estados do Brasil. O movimento está aí para estar assessorando esses pastores que muitas das vezes são de igrejas pequenas, igrejas pentecostais, igrejas que muitas das vezes não têm uma convenção, e o MCB veio para dar uma assessoria jurídica, contábil, eventos, todo esse tipo de prestação de serviço. Então o movimento cristão hoje, ele é praticamente uma ONG, onde esses líderes se associam com a gente, como se fosse a OAB, que tem os advogados que é associado, como se fosse um sindicato. E ele tem registro em cartório, tudo isso, certo. É registrado. Nós estamos agora, vamos fazer em Londrina a utilidade pública municipal, estadual e federal. O ano passado, em novembro, nós estivemos uma semana em Brasília, fomos recebidos pelo pastor e deputado federal Marcos Feliciano, pelo garotinho também, pela bancada evangélica também, que recebeu a gente muito bem. E daqui mais ou menos um ano, ele vai ser reconhecido pelo Ministério da Justiça também. A nossa documentação está sendo encaminhada para Brasília. O movimento cristão brasileiro, ele seria tipo de uma confederação de obreiros, líderes evangélicos? Isso, ela é uma associação de ministros de diversas igrejas. Sim, mas ela é tipo de uma confederação porque ela agrega todos os estados da União. Isso, ela seria semelhante ao CNBB da Igreja Católica, sim, que é o Conselho Nacional de Bispos Brasileiro. O MCB é mais ou menos nessa linhagem, só que é aberto para todos. Ela não faz discriminação de funções pastorais, funções de ministério, porque existem os conselhos já registrados nesse Brasil, mas eles não abrem espaço para outros. Você sabe que hoje, como o crescimento das igrejas evangélicas hoje no Brasil são quase 42 milhões, surgiu várias denominações, várias igrejas, e a maioria dessas igrejas que surgiram nova de 20 anos para cá, elas não têm convenção. O MCB seria mais ou menos uma convenção para estar filiando essas denominações, essa associação. Todo pastor, obreiro que tem o trabalho seu, né, que ele é o líder, ele pode te procurar que você dá um apoio, tanto da parte organizacional, administrativa, quanto jurídica, cristã? Isso, nós temos uma diretoria, são 7 pessoas, existe o departamento, dentro do MCB tem o departamento da mulher, tem o departamento jurídico, tem o departamento contábil, existe também o departamento que foi criado esse ano, o Conselho Político, para tratar das questões políticas, porque você sabe hoje que o envolvimento das comunidades estão começando a se abrir para essa discussão na questão política. Orientar em quem vota, em quem deixa de votar. Tem alguma ligação partidária o MCB com não, o partido? Não, o MCB ele não tem nenhuma ligação, ele não interfere na questão de partido. Nós temos associados que são filiados em diversos partidos. Nós ouvimos nós orientamos o representante no município a fazer um debate na sua cidade e ouvir todos os candidatos a prefeito, a vereador, fazer uma seleção para melhorar na questão do atendimento, para ouvir a proposta dele. Então,
ela é interpartidária, não existe partido. Vocês têm uma carteirinha, uma credencial que o filiado recebe. Isso, o associado ele recebe uma credencial em PVC, ela tem o reconhecimento nacional. Essa credencial, hoje, por exemplo, em Londrina hoje, em Cambé, nós temos vários líderes que fazem parte. Em presídios, hospitais. Nós estamos conversando primeiro no Ministério, no Conselho de Segurança do Paraná. Existe uma restrição para você hoje fazer as visitas nas cadeias. Existem umas ONGs que já fazem esse trabalho. Hoje não pode ter mais acesso do pastor com o preso, mas algumas penitenciárias, ela já abre espaço para fazer reuniões, só que ela libera para todas as comunidades. Por exemplo, o trabalho da pastora Hilda Saraiva, ela tem esse trabalho no presídio, ela é uma das associadas nossas. Então, isso é importante. Então, o movimento cristão brasileiro, ele veio para estar organizando. Essas igrejas, elas não tinham praticamente um pai que cuidasse delas, que orientasse elas. Porque sem orientação, essa pessoa acaba, cometendo coisas que não estão diante das leis brasileiras. Então, o movimento cristão serve para isso, serve para orientar essas igrejas associadas e esses ministros também, que muitas das vezes não é entendido pela sociedade. As pessoas hoje, com o crescimento dos evangélicos... Porque pergunta para eles, você é filiado aonde? Você está ligado aonde? Isso. Então eles podem dizer, eu estou filiado ao MCB. Isso, e hoje o associado do movimento cristão brasileiro, além dele ter todo esse benefício, essa vantagem, com o crescimento de associados, nós estamos conveniando com várias empresas. Por exemplo, na área da questão da saúde, hoje o obreiro pode ter desconto em consulta médica, em exames laboratoriais, eles podem ter desconto, por exemplo, em livrarias evangélicas, eles apresentam credencial, ele tem o desconto. Então, nós estamos, a partir desse ano, fechando vários convênios, e convênio também com seminário teológico, onde esses obreiros também são preparados para ensinar melhor, para ministrar melhor nas suas igrejas. Você tem um trabalho de divulgação nas igrejas, onde você vai presente, ou algum representante seu? Hoje nós temos a nossa página, como eu disse para você, nós estamos fazendo o nosso site, mas hoje nós temos o Blogspot, que é mcblondrina.blogspot.com. Nesses 3 anos de fundação do movimento cristão brasileiro, nós já temos mais de 125 mil acessos no Blogspot. Agora nós estamos fazendo, está em processo de construção o nosso site, que vai ser movimentocristãobrasileiro.com, mas não está no ar. A Design, Juvita já está fazendo esse trabalho e nós vamos estar colocando para ele ser mais na questão profissional. Tem um endereço, um telefone, aonde alguém que esteja nos assistindo possa ligar, possa se dirigir até o local? Isso, nós estamos fazendo o nosso atendimento, tem uma equipe de ministros que atende o pastor direto na igreja dele, direto na casa dele. Nós temos uma equipe de visita que vai até o obreiro para estar credenciando ele. Então ele liga nos nossos celulares, marca a agenda, essa equipe vai estar indo, levando material de divulgação para orientar ele, para que ele venha se associar. Adilson Silva também sempre militou na política. Isso, eu gosto desde os 15 anos, eu nasci... Então nós vamos fazer o seguinte, no próximo bloco nós vamos falar alguma coisa sobre política. A resposta convida você a ligar na E9 Cosméticos. Beleza não é questão, não é apenas algo sem importância. A beleza é importante, a imagem é importante. E a profissão de profissional cabeleireiro está crescendo cada dia, porque a beleza, até os homens se interessam. E a E9 Cosméticos, ela dá assessoria para o seu salão de beleza,
para você que é um profissional. Nós estamos apresentando a resposta. Voltaremos no próximo bloco falando sobre o cenário político no estado do Paraná e no Brasil. A resposta volta em 1 minuto. Muito bem, a resposta de volta pela TV Cambé. Nós também temos o nosso jornal impresso, A Resposta. A sua última edição traz uma matéria dizendo que o governo do Paraná não pode descontar a lei de 10% da Previdência. Já explicamos aqui que o Paraná tinha o chamado IP, foi destituído e foi feito o chamado Paraná Previdência. E há um desconto progressivo além dos 10%, dependendo de qual o valor do vencimento do funcionalismo público estadual. Então, se você é policial, bombeiro, professor, trabalha na saúde, agente penitenciário, DR, enfim, você recebe, vinculado ao governo do estado do Paraná, e o teu olerite está sendo descontado além de 10%, você pode reaver o que você pagou a mais nesses últimos 5 anos e ainda pode interromper esse desconto. Ligue hoje 3334-2574 para reaver o seu direito. 3334-2574. E a chuva continua em Londrina, Cambé, todo o Paraná. E algumas pessoas reclamam, porque não pode pular carnaval, não pode sair de casa, mas olha, quem mora no Nordeste, como queria a chuva? A chuva traz riqueza, a soja está muito bonita, a nossa região vai ter uma super safra e vai despejar dinheiro no comércio e todos vão se alegrar. A chuva traz alegria, traz riqueza, enche os rios. O ministro das Minas e Energia estava preocupado porque os reservatórios estão baixos. Então, chuva é riqueza, é bênção de Deus. Graças a Deus por isso. E a política, nós queremos dizer aqui, o fenômeno da internet, o Renan Calheiros, presidente do Senado, já tem 1.200.000 assinaturas para instalar um impeachment contra Renan Calheiros. É preciso ter 1% pelo menos. Eu acho que isso não precisaria. Os nossos próprios senadores, os representantes do povo, deveria ter uma atitude. Colocar Renan Calheiros novamente é um retrocesso. Sai Sarney, entra Renan Calheiros. Se saiu o Sarney e o Renan Calheiros, vai entrar quem? O Edson Lobão? Meu Deus do céu, nós precisamos renovar. Faça igual Londrina, faz uma renovação. Não é questão de fulano é bom ou ruim, mude. Ficamos sempre trabalhando com a mesma coisa. E aqui no Paraná, o governador Beto Richa começa a costurar, a pavimentar a estrada da reeleição. O Instituto da Reeleição é complicado. O primeiro mandato do Executivo, geralmente eles trabalham para a reeleição. Como alguns vereadores vaidosos, se elege, já começam a trabalhar para deputado estadual, fazer campanha. E daqui no Paraná não acontece diferente. O governador Beto Richa, ele trouxe o Ratinho, que é uma pessoa que tem a comunicação nas mãos, fez muito voto para prefeito em Curitiba. Trazendo o Ratinho, ele traz o seu suplente de deputado. Trouxe o Romanelli, com isso também trouxe o seu suplente. E agora convidou o deputado estadual Sheida. Então, a gente começa a perceber, como a gente tem debatido aqui com alguns vereadores de Cambé, que o país não tem oposição. Aqui continua conosco o Adilson Silva, né? Ele falou do MCB, agora vamos falar um pouco de política. Adilson, você sempre foi militante, parece que tem uma crise de oposição. Todo mundo é poder em nome da governabilidade? É uma associação de partidos? É verdade. O que a gente vê é uma questão dos interesses comuns. E começa-se, a partir de agora, essa articulação política dos partidos, da troca de cargos, dos companheiros sendo chamados. Isso em todas as áreas, tanto no âmbito estadual como federal. A
A gente vê que o movimento é grande, Sebastião, nessa área aí. O cenário que parece que começa a se escrever daqui para frente vai ser a próxima disputa, Beto Richa e Gleice. O PT hoje, ele está, como você sabe, ganharam em Curitiba, né, com o Gustavo, o PDT, os partidos se organizam lá com esses partidos, e pro lado do governador Beto Richa, ele trouxe um grande companheiro hoje, que é o Ratinho Júnior, o PSC. O PSC hoje tem 4 deputados federais, 3 deputados estaduais. Quem é o suplente do Ratinho Júnior? Rapaz, eu não sei quem que é o suplente não, porque da nossa região aqui... Mas enfim, indo o Ratinho, vai ele e o deputado federal que assumir no lugar dele, quer dizer, ele ganha 2. Cada deputado que ele chamar, na verdade ele ganha 2, né? Ele trouxe o Ratinho, traz o suplente dele, né? Trouxe o Romanelli, junto veio o Dr. Gilberto Martins. Porque queira ou não, se aquele perdeu o cargo político, o outro também perde. Agora convidou o Sheida. Se o Sheida for, vai o suplente do Sheida. É um efeito dominó, não de cair, né? De levantar. Hoje a base do PMDB, ela praticamente está quase inteira, a não ser o grupo do Requião, né, que disputou a eleição do diretório estadual do PMDB, perdeu, né, para o Romanelli, né? Mas o Romanelli, a maioria do pessoal do PMDB, aquele grupo de deputados, estão com o governador Beto Richa. As articulações políticas acontecem em toda a região. Hoje o grupo já se fortaleceu com a vida do Ratinho, o PSC, né, que é um partido bem organizado, disputou a eleição com chapa completa para deputado estadual na passada e com a chapa também de deputado federal, elegendo esse grupo aí. E que a gente vê também no cenário federal é a questão do Renan Calheiros. A gente que acompanha aí pelo Facebook as manifestações, a participação das pessoas, a indignação de muita gente. Mas uma coisa você falou bem certa. O time de deputados é como se fosse a escalação da seleção brasileira. Tem que ser bem escolhida. Então, você que está nos assistindo agora, que você faça uma seleção. Mude essa seleção, troque essa seleção. Como diz, renovar é preciso. E nós precisamos colocar pessoas que estejam lá com interesse realmente de lutar pela sua região, pela sua comunidade, enfim, em favor de todos os menos favorecidos, seja nacionalmente, ou seja no estado, ou seja no município. Precisa renovar. Eu sempre fui a favor da renovação. Mas a renovação com qualidade, com capacidade, com compromisso, tem pessoas boas. Nós também não podemos protestar, como teve o caso lá de Biporã, né, que protestaram na eleição passada no Beisola, no catador de papel. Você conhece a história, né? Não conheço. O Beisola foi eleito o vereador mais votado, a sociedade se organizou, a Irmandade, todas as pessoas, e protestaram nele. Foi o vereador mais votado, com interesse, com intenção até boa de ajudar ele. E ele prometeu que ia tirar a sua mãe do asilo, que ia estar ali. Ele é vereador? Ele foi vereador, mas depois não conseguiu fazer um mandato. Então eu sempre comungo de uma coisa, nós temos que... Tem que levar a sério, o voto é coisa séria, é uma procuração. Uma procuração que você está dando para o representante te representar lá. E muitas das vezes a gente vota e depois até se arrepende, né? Eu vi um sociólogo dizendo o seguinte, no caso do Tiririca ser eleito, você está falando desse Beisola, o Maquito lá do Ratinho, não que a gente discrimina, mas diz o seguinte, né? Falo que eles são humoristas, fazem palhaçada, diz o quê? Que o político é um retrato do povo. Então, se há uma palhaçada, há um espelho, um retorno disso, né? Os meios de comunicação publicaram esses tempos atrás que o Tiririca, deputado federal, não tem intenção mais de disputar a eleição. E isso vai ser uma perda muito grande para o PR de São Paulo, né? Porque ele se elegendo com aquele grande número de votos, ele levou muitos companheiros
do grupo de pré-candidatos a deputados que se elegeram com a votação dele. Então isso vai ser uma perda lá para São Paulo, né? O Braulio Maggi, ele fez uma consulta ao TSE para sair do PR, você não perderia o mandato. E o senador do Espírito Santo, Magno Malta, disse que o Braulio Maggi trata ele como se fosse um saco de soja. Agora, recentemente, aqui em Arapongas, né, o pessoal do Sem Terra e o Rei da Soja. Você não acha que é uma crise de oposição, de ideologia partidária no país? Parece que virou toda a mesma coisa. Eu pergunto isso aqui para todos que vêm aqui, sabe? Mas a maioria se esquiva, né? Não sei o que e tal, sabe? Você não acha que está faltando oposição, ideologia partidária? Hoje, quem diria, Sebastião, que o PT de São Paulo estaria junto com o PP do Paulo Maluf. Então hoje essa questão dos partidos é muito sistemática. Hoje você vê partidos de oposição, amanhã estão juntos. Então o que falta mesmo, que eu vejo, é essa ideologia partidária, onde falta esse compromisso. Mas a gente observa que as pessoas hoje, Sebastião, estão votando na pessoa. Elas não estão muito preocupadas em partido. Qual partido? A, B, ou C, ou D? Não, eles estão analisando a vida de cada pessoa. É claro que é importante você ter uma ideologia, ser fiel ao teu grupo, estar no partido e comungar das mesmas questões, dos mesmos critérios estatutários do partido, mas a gente sabe que é essa grande dificuldade que tem. Mas eu creio que nessas eleições que nós se aproximamos, hoje, para quem quer ser candidato, tem que estar filiado 1 ano antes, até outubro, né? A pessoa vai ter que trocar de partido, quem for trocar, para estar disputando um cargo político. Eu gosto de política desde criança. Essa política nunca me afastou do caminho, do objetivo. A gente analisa, já estive do lado da situação, da oposição, mas a gente tem que estar, principalmente você que faz obra social, a gente faz desde criança na comunidade de base, na Igreja Católica que eu fui até os 11 anos, hoje na comunidade evangélica a gente tem esse trabalho com os bairros carentes, essa questão do Ministério Pastoral, Sebastião, que você se dedica. Eu comecei a fazer direito, parei, mas agora estou pensando de fazer um curso na área social, porque a área que a gente faz é atender as famílias, é trabalhar, como você leu a notícia hoje, a questão da dependência química está muito grande, nós temos que fazer alguma coisa. A autoridade constituída do governo tem que se unir também com as entidades filantrópicas, dar as mãos para ajudar. Nós não podemos se esquivar e saber que os nossos filhos estão sendo tomados pelas drogas. Nós temos que se unir, fazer um trabalho grande. A igreja está aí aberta para ser um parceiro do poder público. Ela tem prestado um serviço muito grande para a sociedade. Muitas das vezes nós não somos reconhecidos, mas nós temos prestado um serviço para as prefeituras, porque quando você trabalha com o drogado, com o viciado da bebida, com o aconselhamento pastoral, com o trabalho psicológico, com o trabalho sério, você está ajudando. Quando você leva uma pessoa dessa para a tua comunidade, para a igreja, você está diminuindo o custo que o governo vai ter com as clínicas. Então, esse trabalho muitas das vezes não é compreendido, mas muitas das vezes também é porque o líder não quer se aproximar, não quer participar dos conselhos que o município tem. Então, eu tenho falado muito para a nossa liderança de Cambé, de Londrina, que eles têm que se mover, têm que estar junto para discutir junto com o poder público, com a promotoria, e nós se unirmos numa grande corrente para ajudar, pelo menos, amenizar essa questão em todas as áreas sociais desse nosso Brasil, do Paraná e dos municípios. Nós conversamos com Adilson Silva, presidente do Movimento Cristão Brasileiro. Muito obrigado, Adilson, pela sua presença aqui na Resposta.
Eu quero agradecer a oportunidade, quero mandar um abraço para o Lorival Mota, para todos os nossos associados que estão nos assistindo nesse momento pelo canal 36, TV Cambé, e também pela internet. Quantos estão acessando agora e vendo essa programação? Quero agradecer a você, Sebastião, ao companheiro Lima, a todos aqueles que têm abrido esse espaço para a gente conversar. Que Deus abençoe vocês abundantemente, que vocês venham ter um ótimo feriado, abençoado por Deus, que a mão do Senhor esteja sobre você. Quero mandar um abraço para minha esposa Juvita e para as minhas duas filhas, Débora e Raíssa, e para todos que estão ouvindo essa programação. Você que quiser entrar em contato conosco, mande mensagem pelo celular do programa, e os Sebastião, com toda a equipe da Resposta, vai estar encaminhando você. Um forte abraço, até mais. Obrigado, Adilson. E você vai ver no próximo bloco a alegria do Tubarão e o entusiasmo dos torcedores, que venceu ontem o Furacão aqui em Londrina. Nós voltamos em 1 minuto. A Resposta no ar de volta. Quero mandar um abraço aqui para a Lúcia, filha do Hélio e da cantora Lucimara Felipe. Um abraço a Lúcia, a menina, a morena mais bonita de Londrina, filha dos meus primos, né, o Hélio e a Mara. E também um abraço ao Elinho, né, o Hélio Felipe Filho, o Grilo. Um forte abraço do seu amigo. E ontem, no Estádio do Café, os torcedores se retorciam e passaram um sufoco no primeiro tempo de jogo contra o Furacão, o Atlético Paranaense. Mas no segundo tempo, o Londrina reagiu e mostrou para que veio. Boa tarde, professor Arécio. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Cambé região. Realmente, o Londrina ontem sobrou em campo no segundo tempo, mas não conseguiu satisfazer totalmente a torcida. Teve alguns torcedores que ainda saíram reclamando. Uma vez que durante o primeiro tempo o Londrina tentou fazer as suas jogadas pelas laterais, pelo meio, mas não conseguiu. E quase sofreu um gol. Ainda bem que nós temos o Danilo lá, que tem dado muita segurança ao time do Leque, né, Sebastião? Exatamente. O professor Arécio fez um rápido comentário aqui, ele vai voltar a falar mais. E o Brasil, como é que foi? São Paulo, Rio? Os times lá do estado de São Paulo estão ajeitando as equipes e aos pouquinhos está normalizando, mais ou menos nivelando os campeonatos. Você vê que o Corinthians aí não conseguiu passar com o São Caetano, e o Velhinho lá fazendo gol. Inclusive o time também que se sobressaiu essa semana foi o do São Paulo, onde o Rogério Ceni, com 40 anos, fez um gol de falta novamente. O Rogério Ceni? Rogério Ceni. E o nosso Parmeira? Palmeiras está, rapaz, devagarinho também vai acertando, né? A torcida do Palmeiras fica meio insatisfeita, fazendo pressão, mas todo futebol é assim, né? Aos pouquinho vai conseguindo os resultados, Sebastião, e vai sobressaindo. Agora, voltando a falar do Corinthians, foi 2-2 o jogo, e também tivemos um resultado onde o Guarani perdeu para o São Paulo por 2-1, onde eu comentei que o veterano Rogério Ceni, goleiro, fez o gol. E também o resultado do Bragantino 3, São Bernardo 2. Ituano 3, Ponte Preta 3, União Barbarense 1 e Botafogo de São Paulo também 1. No Campeonato Paranaense, seguintes resultados tivemos no final de semana. Arapongas 1, Curitiba 1, inclusive o Alex conseguiu fazer um gol, né? Já está voltando também a sua forma física e já começa a fazer gol. O Arapongas jogou meio na retranca e conseguiu um empate legal. Eu achei até que ia para cima do Curitiba tal, o tempo inteiro, mas não conseguiu evoluir o jogo, fluir o jogo, porque o Curitiba veio com uma equipe bem montadinha tal, e conseguiu arrancar um empate aqui em Arapongas. O J. Malucelli é que está sendo o sucesso aí no campeonato, o destaque. Você vê, está em primeiro, ganhou de 3-2 do Operário, e é uma equipe que o pessoal não estava pondo muita fé nele, está aí nas cabeças. Você vê como é que é o campeonato. Ali. E o Tubarão nosso que conseguiu um resultado legal. A torcida, uma parte da torcida ficou contente, outra parte da torcida ficou desconfiada, tal. Não está ainda, o time não está legal. Faltou o Celcinho no meio ali para jogar junto com o Germano. Mas aos pouquinhos o time do Londrina vai indo. É aquilo que eu falei. Começou fazendo muito gol,
a torcida acha que vai ser o campeonato inteiro fazendo gol. 5, 4, 3, não é assim. As equipes começam a se preparar e quando vem jogar contra o Londrina, já vem armada com um sistema de defesa, onde eles já vão colocar uma marcação melhor em cima do Germano, uma marcação melhor em cima do Alexandre, em cima do próprio Celso, que sabe que são jogadores que se destacam, né, Não Sebastião? pode subestimar a força do adversário. Exatamente, porque agora, como eu sei, já assistiram os jogos, já sabe como é que joga e sabe quem que faz a diferença. Então já vem do vestiário combinado para fazer uma marcação muito forte em cima desses jogadores. E a torcida não entende isso, a torcida quer gol, sabe como é que é? A torcida quer 4, 5, 6 e não é por aí. Ontem mesmo teve um momento que a torcida começou a vaiar a equipe do Londrina. E o técnico Tencati virou para a torcida e começou a bater palma, como se a torcida, em vez de vaiar, aplaudisse os jogadores, incentivasse os jogadores. Mas não, tem uma parte da torcida que quer muita cobrança e quer muito gol, não é por aí. É que, na verdade, o torcedor do Londrina é aquele que torce pro Londrina, mas também o coração dele é São Paulino, corintiano, palmeirense, Muita emoção. flamenguista, não é verdade? Porque o que é londrinense, que torce como único time, ele vai torcer pro time, não vaiar, né? Exato, é a cobrança, mas a verdade, o que valeu foi os 3 pontos, Londrina já conseguiu um bom resultado, ganhou, e eu creio que agora lá em Ponta Grossa nós vamos fazer um bom jogo também, trazer um bom resultado. Lá vai jogar contra quem? Contra o Ponta Grossa, o Operário de Ponta Grossa, próximo jogo. E aí, para acabar de finalizar o Campeonato Carioca, o Fluminense empatou com o Vasco também, foi um jogo muito bom, onde mais uma vez o Fred faz a diferença, é um centroavante muito bom, esses dias jogou pela seleção, não conseguiu fazer um ótimo futebol, mas ele aos pouquinhos vai se encaixando também na seleção. E para voltar aqui ao esporte amador aqui da nossa região, Sebastião, comunicamos que está aberta lá em Rolândia, na Secretaria de Esportes, as inscrições para o Campeonato Citadino de Futsal. Então as equipes interessadas entrarem em contato no 3255-8604, fala na Secretaria de Esporte lá de Rolândia que você poderá participar do campeonato de futsal. Aqui em Cambé também já está aberta as inscrições para as escolinhas, com várias modalidades. As crianças que moram em toda a região aí de Cambé, nos bairros, devem procurar a Secretaria de Esporte para você praticar um esporte. É um projeto da Prefeitura, através da Secretaria de Esportes. Secretaria de Esporte, exatamente. Então, você que mora nos bairros, estuda de manhã, procura a Secretaria de Esporte para você praticar um esporte à tarde, tanto no basquete, voleibol, futsal. Porque o esporte é uma boa, né, Sebastião? Para as crianças não ficar na rua, né? A Folha de Londrina trouxe a notícia aqui do crack, sabe? O crescimento da droga, né? Tá aqui, ó, 598% o uso do crack. Não é fácil. Isso é lastimável. E você vê que tem muitas crianças que já estão usando crack. Duas coisas, professor Arécio. Tiram o jovem, a igreja e o esporte, né? Nós fazemos coisas na vida, o ser humano precisa de fortes emoções. Só que tem fortes emoções que é prejudicial à saúde, outras é benéfica. Por exemplo, a leitura causa forte emoção, só que é benéfico. A droga causa forte emoção, só que ela é maléfica, ela destrói, né? Como o esporte também causa forte emoção. Exato. Além de ser bom para o físico, é bom para a mente e é um negócio legal que insere o jovem e deixa de ficar pensando, e não fica ocioso. aquelas amizades estranhas, né? Praticar esporte sempre você vai ter uma amizade boa, uma amizade saudável, vai estar no meio legal, num clube, vai participar, vai num ginásio, numa Parabéns excursão, pela Secretaria de Esporte de Cambé por essa iniciativa. Exatamente, já está aberta a inscrição. Então, você que tem entre 7 e 16 anos, procura a Secretaria de Esporte de Cambé. É uma legal para você praticar esse esporte. Inclusive, tem o telefone aqui, se você quiser ligar e tirar mais informações, você liga no 3174-0275 e faça sua inscrição. Vai participar, que tem várias modalidades. Outra coisa que nós tivemos informação sobre o CAC aqui de Cambé, está meio paradão. Segundo o Amarildo Vieira, ele vendeu os direitos do CAC para um empresário de São Paulo, que inclusive deve vir essa semana após o Carnaval aqui em Cambé, para dar uma reativada aí no setor esportivo e fazer as contratações dos técnicos, a comissão técnica e também os professores que irão dirigir as escolinhas. Então, em breve, aí, teremos notícia do CAC em Cambé, que está precisando, né? Um futebol melhor aqui em Cambé, né, Sebastião? Merece. Rolândia tem o Nacional, né? Que está sempre aí na mídia. Pois é. Cambé tem o dobro de habitantes, merece. Precisava ter um esporte de futebol de domingo para o pessoal de Cambé ir ao campo e prestigiar o CAC aí. Outra coisa que vai ter um evento agora mês que vem no Moringão, uma parceria com a Metur, onde o
jogador de futebol de salão da seleção brasileira, o Vaguinho, que reside em Londrina. Ele está trazendo toda a equipe master da sua época de futsal para fazer uns jogos aqui no Moringão, onde também irá ter a apresentação das crianças, das escolinhas de alguns clubes, de Cambé, Rolândia e Londrina. Isso é um evento muito legal, deve atrair bastante gente no Moringão e é uma boa para o futsal nosso da região, né, Sebastião? Exatamente. Fazer isso daí. Então, no próximo bloco, nós vamos falar do nosso Tubarão e ver o que a torcida está comentando. Novamente com vocês e comunicamos que ainda continua aberta as inscrições para aquela excursão em São Paulo, onde as crianças de 7 a 15 anos poderão fazer o passeio e jogos lá no Clube do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. Você que está interessado, ligue no 8445-3189. Lembrando que também pode ser feito excursão junto ao colégio, os clubes interessados. Ligue para a gente, 8445-3189. Essa excursão é agora para o mês de março. E também para falar aqui da nossa cidade, que a secretária municipal de Educação de Cambé, a senhora Cláudia Pascoal, passou para nós anunciar que as voltas às aulas é agora dia 18/2, e só em Cambé tem 6.300 alunos que retornam agora às aulas, Sebastião. Rede estadual. Rede estadual. O pessoal está voltando para um alívio de alguns pais e algumas avós, que as crianças em casa de férias não é fácil. Mas não pode esquecer que a educação dos filhos cabe aos pais, não ao professor, né? O professor ele vai dar a instrução escolar, ensinar a ler, escrever, né? O princípio da educação são os pais. Exatamente. Mas a gente sabe que as crianças, principalmente que têm 4, 5 filhos em casa nas férias, não é fácil, é uma luta. Mas Deus tem abençoado, dá direção e sabedoria para os pais. Mas voltando aqui ao nosso assunto, vamos falar mais um pouco do nosso Tubarão. Vocês sabiam que Londrina, o CT do Londrina, foi escolhido para sediar aqui uma seleção da Copa, Sebastião? Que vai ser muito bom para Londrina, Cambé e região, né? Traz muito dinheiro, né, para a cidade. Exatamente. Fica conhecido na mídia nacional e internacional. Entendeu? Isso aí vai movimentar recursos, né, dos hotéis, Cambé, Londrina, Rolândia aí, muito turista de fora, e vai ser uma ótima para Londrina, Cambé e região. Você já imaginou aqui? Eu estive falando com o Elber ontem e ele estava me comunicando que está em contato com o pessoal da Alemanha, onde ele já jogou lá há muito tempo, para ver se consegue trazer a seleção da Alemanha aqui para Londrina. Já pensou que legal? A seleção da Alemanha é uma das melhores do mundo, né? Bem todo vista. mundo vai querer ter acesso, estar perto desses jogadores, para Londrina. A Argentina é um dos que o brasileiro mais gosta, na Inglaterra, França, ele agora à frente da Metur, né? Ele já jogou lá, tem muito conhecimento na Alemanha, está tentando manter uns contatos e trazer para cá. Parabéns pelo Alexandre Kireff pela escolha. Exatamente. Até nisso, o administrador público precisa E o ver Sérgio quem Malucelli, escolhe. o Sérgio Malucelli, que você vê que criou esse CT lá, a gente já teve a possibilidade de ver de perto, é muito bom, uma estrutura muito legal. Então você vê, é só Londrina e região que ganha com isso. Então, por exemplo, às vezes o pessoal fica metendo pau, SM Sport, os caras querem saber de dinheiro, de vender jogadores, mas você vê a estrutura que o cara criou aqui na nossa região e trazendo uma equipe dessa de fora, uma seleção dessa de fora, que vai estar na mídia do mundo. Cambé, Rolândia, Londrina vai estar no mundo falando de Londrina, nossa região, vai gerar recursos, vai gerar emprego, é hotel, é muita coisa. Então, Londrina e região só tem a ganhar. Então, o pessoal de Londrina tem que pensar 2, 3 vezes. Às vezes fica dando um pau no cara, que o cara não sei o quê, só quer saber de vender jogador e ganhar dinheiro, mas não é. A situação que estava Londrina antes e agora na situação que está o nosso Tubarão, chega nesse ponto de ter até uma seleção aqui na nossa região, né, Sebastião? Lima, para terminar, um assunto do esporte internacional. Você tem acompanhado esses escândalos de compra de resultado da Europa? Eu tenho acompanhado meio por cima aí e realmente a gente fica muito chateado com isso aí, né? Mas você sabe o que eu vejo? Se fosse o Brasil ou algum país da América, diria o seguinte, porque lá a corrupção, né? Porque eles já foram formados pela corrupção, as notícias são de corrupção, e agora? A Europa não é o berço da civilização, não é o modelo a ser copiado, né? Então, nada é certo, nada é eterno. A gente está fazendo aqui algo para a pessoa refletir. A Grécia, por exemplo, é onde nasceu os filósofos, as introduções de todos os cursos superiores. A Grécia está falida, sabe? Dá bilhões, não tira a Grécia do buraco.
A Itália, até quer dizer, agora mais esse escândalo. O que está acontecendo com a Europa? Pois é. Está se revelando quem realmente ela era? Vai aparecer uma hora mais cedo ou mais tarde, aparecer, né? Você vê que o Brasil hoje é a bola da vez. A gente tem assistido alguns noticiários internacionais. Antigamente, há uns 8, 10 anos atrás, quem estava lá, o brasileiro que estava lá em Nova York, em Paris, e o pessoal falava, você mora no Brasil. Eu falei, é verdade que tem onça lá na rua, lá é só carnaval, só futebol, não sei o que, lá é só malandragem, e não é por aí. Hoje o pessoal já tem outra visão do Brasil. O Brasil é um país que ele vive sozinho, não precisa mais... O pessoal estava indo para lá, agora contra eles estão voltando. Você vê do Japão. Além dos brasileiros estar voltando... Quantos japoneses já voltaram do Japão para cá, porque aqui no Brasil está bem melhor que lá. Então, isso aí vai mudando com o tempo. O Brasil está crescendo, a gente tem muito alimento aí, e nós somos o país mesmo do futebol, do carnaval, das praias, e isso aí os europeus ficam tudo de olho, principalmente agora nas férias, você pode andar pelas praias do Brasil aí, tem muita gente de fora, italiano, argentino, tudo eles ficam tudo louco para vir para o Brasil, porque é sol, mar, praia, carnaval, futebol, é um povo alegre, um povo legal. E o que não acontece às vezes lá nos países deles. Agora voltando ao assunto aí quanto ao do futebol lá, que eles fazem o chucho mesmo, das arbitragens, entendeu? É escândalo terrível, porque no Brasil já teve isso aí, teve um árbitro que foi eliminado, não apita mais, descobriram. Você vê que tem muito, o pessoal fala aí da Caixa Econômica, desses bolão, dos resultados aí da Caixa Econômica, o pessoal tenta abafar, entendeu? Mas é uma coisa que aos pouquinhos vai aparecendo e vai... com essa notícia, para a gente terminar, aí algumas Copas que o Brasil perdeu inexplicavelmente... Aí vem reafirmar, será que não houve um acerto, um acerto com isso aí? Mas tá bom, Ninho, obrigado, né, pela sua presença. Mais alguma coisa? Não, tranquilo, só queria avisar a última notificação, que ontem teve alguns torcedores reclamando no Estádio do Café, que os banheiros estavam sujos e todos alagados. Então, uma dica aí para o Elber da Metur, dar mais uma força lá nesse ponto aí, que o torcedor merece ter uns banheiros limpinhos, porque o ingresso está a um preço legal, né? Então, acho que tem que ter um banheiro bem legal também. Uma boa tarde para todo o pessoal aí que assistiram a gente. E uma última notícia dessa tarde, aqui na Resposta, quando falávamos de Londrina, Cambé, da nossa região, uma das escolhas do prefeito Alexandre Quiref foi o procurador-geral do município, o professor doutor Zumar Fachin. Já deveria ter comentado aqui sobre a escolha. O professor e doutor Zumar Fachin, ele é um homem de nome internacional. Alguns ministros do STF, veja bem, que é a Corte Suprema, consideram ele como o Papa do Direito Constitucional. Então, o professor Aécio Lima falou da escolha do presidente da Metur, e agora veio à minha mente, me lembro do procurador-geral do município, o professor e doutor Zumar Fachin, que é doutor em Direito Constitucional, presidente do IDCC, Instituto de Direito Constitucional e Cidadania de Londrina. Então, é uma escolha que também coloca a nossa região no cenário internacional. A resposta vai ficando por aqui. O ato gera o fato e o fato vira notícia. Boa tarde a todos.